No litoral paulista, existe uma cidade que carrega um título que parece saído de um filme de ficção científica: Peruíbe, a capital nacional do disco voador. Aqui, onde o mar encontra a mata e o céu se abre para o inexplicável, histórias de luzes que dançam no horizonte, objetos que desafiam a lógica e fenômenos que a ciência ainda não explica são parte do cotidiano. A poucos quilômetros dali surge a ilha de Queimada Grande, conhecida mundialmente como a Ilha das Cobras, um lugar onde a natureza impõe um silêncio mortal e o perigo espreita em cada sombra. Mas e se esses dois mundos, o dos extraterrestres e o das serpentes, estiverem mais conectados do que imaginamos? Prepare-se para uma jornada onde o terror natural e o sobrenatural se entrelaçam, revelando segredos guardados pelo mar. Peruíbe não é apenas um ponto turístico comum. A cidade é um epicentro da ufologia nacional, onde relatos de avistamentos se acumulam há décadas. Luzes misteriosas que cortam o céu noturno, formas luminosas que desafiam qualquer explicação, e até marcas estranhas deixadas na vegetação fazem parte do cotidiano dos moradores. Locais como a Pedra da Serpente guardam lendas sobre portais dimensionais, onde supostos seres não humanos cruzam entre realidades. Anualmente, o Encontro Ufológico de Peruíbe reúne pesquisadores e entusiastas, fortalecendo uma aura de mistério que atrai milhares de curiosos e especialistas de todo o país. Em 2001, uma das histórias mais emblemáticas dessa região chocou até os céticos. Hernandes M. Costa avistou um objeto luminoso de formato inusitado que pairava a poucos metros do solo no Morro do Juquiá. Descrito como um ônibus com janelas arredondadas, o objeto iluminava o terreno abaixo, causando sensação de levitação entre os presentes. Dias depois, uma marca circular de cerca de 6 metros foi encontrada na vegetação, com plantas amassadas e uma mangueira de borracha derretida, evidências que sugerem um pouso real. Esses fenômenos alimentam o imaginário local e fazem da região um dos pontos mais intrigantes do Brasil para estudos ufológicos. Localizada a cerca de 35 quilômetros da costa de Peruíbe, a ilha de Queimada Grande é um dos lugares mais inóspitos e fascinantes do Brasil. Conhecida popularmente como a Ilha das Cobras, ela abriga uma das maiores concentrações da mortal jararaca ilhoa, espécie endêmica que torna qualquer incursão humana um ato de extremo risco. A ilha, cercada por águas traiçoeiras e acessível apenas mediante autorização governamental, é envolta por um silêncio denso, quebrado apenas pelo sibilo das serpentes que a dominam. Mas, para além do perigo físico, existem relatos que sugerem que Queimada Grande não é apenas um refúgio da natureza, mas também um ponto de interesse para fenômenos inexplicáveis. Vários ufólogos e estudiosos locais levantam a hipótese de que a ilha serve como um tipo de base ou observatório para entidades que operam entre os limites do nosso mundo e o desconhecido. Seriam as cobras apenas sentinelas naturais de um segredo muito maior, escondido nas profundezas daquela massa rochosa? Peruíbe não se resume apenas a relatos isolados. A cidade organiza um roteiro ufológico que percorre pontos emblemáticos onde a presença do inexplicável é constante. A Pedra da Serpente, um arco rochoso singular esculpido pela natureza, é considerada um portal dimensional, segundo as lendas locais. Frequentemente, visitantes relatam avistamentos de luzes pulsantes e formas não humanas atravessando sua estrutura, como se atravessassem as barreiras do tempo e espaço. O Costão, região costeira próxima, é outro local marcado por aparições frequentes de luzes e objetos não identificados, onde moradores e turistas relatam sons estranhos vindos do mar e céu. Até mesmo a ilha de Queimada Grande está inserida nesse circuito. Sua proximidade à costa faz dela um ponto estratégico para observações e teorias que ganham força a cada novo relato. Os relatos dos moradores de Peruíbe formam um mosaico de experiências que desafiam a explicação racional.
Em diversas ocasiões, pessoas afirmaram ter ouvido sons mecânicos e zumbidos vindos da montanha e do mar, acompanhados por luzes intensas que se moviam em velocidades impossíveis. Um dos casos mais intrigantes aconteceu no bairro São João Batista, onde testemunhas viram um objeto luminoso pairando sobre a região, e no dia seguinte encontraram uma marca circular de cerca de 13 metros, com vegetação compactada em um formato semelhante a um cacho de uvas, uma assinatura incomum para um possível pouso. Tais marcas, sem sinais de queimaduras, sugerem um contato discreto, mas firme, entre nosso mundo e o desconhecido, alimentando as especulações sobre bases secretas e experiências extraterrestres. A Pedra da Serpente é mais do que um simples monumento natural. Localizado em Peruíbe, ela é cercada por lendas que falam de portais para outras dimensões, onde seres não humanos teriam sido avistados entrando e saindo em diferentes épocas. Moradores antigos contam histórias de encontros com figuras que não pertencem a este mundo, relatos de vozes que ecoam sem fonte visível e aparições fugazes que desafiam o tempo. Esses fenômenos transformaram a Pedra da Serpente em um local de culto para ufólogos e curiosos que chegam à noite para tentar captar alguma evidência do inexplicável, reforçando a crença de que há muito mais por trás desse símbolo da natureza. As noites de Peruíbe são palco de encontros que desafiam a lógica. Relatos de luzes que se movem em padrões complexos, emitindo sons que variam entre zumbidos metálicos e vibrações quase musicais, são comuns entre os moradores. Em algumas ocasiões, objetos silenciosos flutuaram a baixa altitude, deixando rastros luminosos que desapareciam em ângulos retos, uma manobra impossível para aeronaves convencionais. Essas experiências, registradas em fotos e vídeos amadores, alimentam um debate intenso sobre a natureza dessas presenças, questionando se são visitantes de outras realidades ou manifestações ainda não compreendidas pela ciência. Queimada Grande, além de sua fama natural pela alta concentração de jararacas, é palco de teorias que cruzam a fronteira entre o real e o conspiratório. Alguns pesquisadores sugerem que a ilha funciona como uma espécie de base avançada para experimentos secretos, talvez envolvendo contatos com entidades extraterrestres. A combinação entre o isolamento extremo, o ecossistema único e os relatos de luzes estranhas observadas na região alimenta suspeitas de que não estamos diante apenas de uma reserva ambiental, mas de um centro de estudos que desafia nossa compreensão. Essa hipótese ganha força quando consideramos a proximidade da ilha com os locais mais ativos do roteiro ufológico de Peruíbe. Além dos avistamentos, Peruíbe carrega relatos chocantes de encontros diretos com seres não humanos. Moradores e visitantes relatam experiências de abdução, onde o tempo parece perder sua linearidade e sensações físicas incomuns se manifestam. Esses relatos, muitas vezes silenciados pelo medo ou descrença, apontam para uma realidade paralela que toca a vida cotidiana da cidade. Em alguns casos, as pessoas descrevem figuras altas, com olhos brilhantes, e movimentos fluidos, que desaparecem tão rapidamente quanto surgem, deixando um rastro de dúvidas e um convite para o desconhecido. Tais experiências tornam Peruíbe uma das regiões mais intensas em termos de fenômenos ufológicos no Brasil. Além dos avistamentos, Peruíbe carrega relatos chocantes de encontros diretos com seres não humanos. Moradores e visitantes relatam experiências de abdução, onde o tempo parece perder sua linearidade e sensações físicas incomuns se manifestam. Esses relatos, muitas vezes silenciados pelo medo ou descrença, apontam para uma realidade paralela que toca a vida cotidiana da cidade. Em alguns casos, as pessoas descrevem figuras altas com olhos brilhantes e movimentos fluidos que desaparecem tão rapidamente quanto surgem, deixando um rastro de dúvidas e um convite para o desconhecido. Tais experiências tornam Peruíbe uma das regiões mais intensas em termos de fenômenos ufológicos no Brasil. A cada ano, Peruíbe se transforma em um epicentro de estudos e debates durante o Encontro Ufológico, um evento que reúne desde pesquisadores renomados até curiosos ávidos por respostas.
Palestras, exposições, debates e trocas de experiências acontecem em meio a um clima de fascínio e mistério, unindo ciência, espiritualidade e especulação. É nesse ambiente que teorias são debatidas, evidências apresentadas e histórias compartilhadas, fortalecendo a comunidade que busca entender o inexplicável. O evento é um marco para a cidade, consolidando sua imagem como uma referência nacional no estudo dos fenômenos ufológicos. O futuro de Peruíbe e da ilha de Queimada Grande permanece envolto em mistério e expectativas. Novas tecnologias, avanços em pesquisa e o interesse crescente do público podem transformar essas regiões em centros ainda mais importantes para o estudo do desconhecido. A junção entre o patrimônio natural da ilha, as histórias ufológicas da cidade e a fé dos seus habitantes cria um cenário único, onde o mistério se renova a cada ano. Cabe aos pesquisadores, entusiastas e curiosos continuarem explorando, documentando e, sobretudo, questionando aquilo que a razão ainda não alcança. Em um mundo que parece cada vez mais explicar tudo, Peruíbe e Queimada Grande permanecem como portais para o desconhecido, convites permanentes para a aventura e a descoberta. Mais do que fenômenos isolados, os relatos ufológicos em Peruíbe têm um impacto profundo na cultura local. A presença constante do inexplicável molda crenças, festivais e a identidade da população, que vê nos mistérios uma ligação direta com forças ancestrais e a espiritualidade. As lendas da Pedra da Serpente, os avistamentos frequentes e o turismo místico criam um cenário onde ciência e fé coexistem, gerando um mosaico cultural rico e complexo. As histórias de encontros e aparições não são apenas curiosidades, mas parte viva da tradição oral, passando de geração em geração e alimentando a chama da busca pelo desconhecido. A tríade mar, ilha e céu compõe a essência do mistério que envolve Peruíbe e Queimada Grande. O oceano, fonte de vida e temor, separa o mundo conhecido do desconhecido. A ilha, isolada e letal, guarda segredos que desafiam a ciência. O céu, palco das luzes e aparições, é o cenário dos fenômenos mais intrigantes. Essa conexão simbiótica entre elementos naturais e sobrenaturais reforça a ideia de que o território é um verdadeiro ponto de convergência para o inexplicável, um local onde as fronteiras entre dimensões se tornam tênues e onde o impossível ganha contornos palpáveis. As jararacas ilhoa de Queimada Grande não são apenas predadoras. Para muitos, são símbolos vivos dos guardiões invisíveis que protegem segredos antigos. A ligação entre essas serpentes e as teorias ufológicas levanta questões sobre a possibilidade de uma proteção biológica natural contra intrusos. Seriam elas meras criaturas ou partes de um sistema de defesa criado por inteligências superiores? Essa visão amplia o mistério, transformando a ilha em uma fortaleza viva, onde cada movimento da natureza pode ser um sinal, um aviso ou uma pista para aqueles que ousam investigar. Além da visão, o fenômeno ufológico em Peruíbe também se manifesta pelo som. Moradores relatam ouvir zumbidos baixos, vozes sussurrantes e até cânticos etéreos vindos das montanhas e do mar, especialmente durante as noites mais silenciosas. Esses sons desafiam explicações simples, pois muitas vezes desaparecem antes que possam ser gravados ou medidos. Tal característica sonora amplia a dimensão do mistério, transformando o ambiente em um espaço sensorial onde o desconhecido não se limita ao que se vê, mas se expande para o que se sente e ouve. Peruíbe e a ilha de Queimada Grande não são apenas pontos geográficos no mapa do Brasil. São convites constantes para que a humanidade amplie seus horizontes, questione suas certezas e se aventure além do visível. Entre cobras venenosas, luzes misteriosas, histórias de encontros e abduções, o mistério pulsa forte, revelando que o desconhecido está mais perto do que pensamos. Para aqueles que buscam respostas, essas terras são um chamado para a coragem, a curiosidade e a imaginação, a lembrança de que o universo guarda segredos que ainda aguardam ser desvendados. Se você chegou até aqui, é porque o mistério te escolheu.
Então não esquece, curta o vídeo, compartilhe com alguém que precisa conhecer esse lado oculto do nosso litoral e se inscreva no canal Espectro de Ideias para mais relatos como esse. Ative o sino para não perder os próximos enigmas. E me diz aí nos comentários, você acredita que a Ilha da Queimada Grande guarda um segredo que ninguém ousa contar?